Sejam bem-vindos a mais um programa Sorrindo Mais e Melhor. Nosso assunto de hoje é o tratamento endodôntico, ou mais conhecido como tratamento de canal. Nós já tivemos aqui no início, nos primeiros programas, a presença do Dr. Nilden Carlos Cardoso, que falou um pouco já a respeito do assunto, falou sobre a especialidade de endodontia e comentou alguma coisa sobre o tratamento de canal. Mas eu ainda tenho recebido várias dúvidas a respeito do assunto, então achei que seria bacana chamar um outro especialista nesse tema, para dar uma explicação mais detalhada das principais dúvidas que vocês costumam ter, ok? E para isso eu trouxe o Dr. Gabriel Rocha Campos, que está aqui do meu lado, e que vai se apresentar agora para a gente falar um pouquinho sobre ele. Dr. Gabriel? Olá, Carla. Olá aos seus telespectadores. Obrigado pelo convite, é uma honra muito grande aqui pela nossa amizade e para poder falar um pouco sobre essa especialidade de endodontia que tem tantas dúvidas na população. Vou me apresentar, eu sou especialista em endodontia, mestre, doutor. Sou professor da Faculdade São Leopoldo Mandic, da Clínica Integrada. É uma clínica que juntam várias especialidades que se intercomunicam, E além disso, eu atendo no consultório particular, no consultório, fazendo endodontia quase que o tempo todo. Então, acho que vai ser um tema muito interessante para a gente discutir. Gente, apesar da cara de moleque, ele é super experiente, viu? Ele tem mais idade do que parece. Bom, é o seguinte, então, nós vamos primeiro falar um pouquinho sobre como é que faz o tratamento de canal, como faz o diagnóstico, enfim, nós vamos conversando aí. Deixa eu ver a primeira tela aqui que a gente montou para vocês, só um minutinho. Bom, então, doutor Gabriel, aqui estamos na primeira tela, que é mais ou menos uma explicação de como é feito o tratamento de canal. O que é? Explica pra gente aí, mais ou menos baseado nas imagens que a gente tem. Normalmente um tratamento endodôntico começa com sinais clínicos que começam a incomodar o paciente. Então, por exemplo, naquele primeiro slide ali, provavelmente uma lesão de cárie, um traumatismo, ele bateu o dente, quebrou, estava comendo alguma coisa, quebrou, ou começou a sentir algum sinal clínico que tem incomodado, que tenha tirado ele da sua situação normal, ou doeu com quente, com frio, ou às vezes com doce, E após isso ele procura o profissional que vai realizar um diagnóstico correto, vai definir se realmente o dente precisa fazer o tratamento endodôntico. E um dos procedimentos durante esta etapa é a etapa de entrar com as famosas limas, que elas entram dentro do dente, que é o espaço onde estão localizados os canais, e aí logo em seguida a gente preenche esse espaço que foi criado com os instrumentos para obturar o canal. Durante o decorrer do programa nós estaremos conversando mais especificamente sobre essas 3 etapas que você apresentou aqui. Certo, mas, gente, resumidamente, assim, vendo as imagens, o que eu posso falar para vocês? Primeiro é feito o diagnóstico, do tratamento endodôntico. Feito isso, realmente tem que tratar canal? O dente ele é esvaziado através do uso dessas limas que o Dr. Gabriel explicou e depois ele é fechado com material inerte. Remove tudo que tem aquilo que é vivo de dentro do dente, de tecido vivo, nervos, vasos e tal, e vai limpar tudo isso daí e substituir por um material que não vai gerar nenhum problema, tal, e que vai deixar o dente limpo e tudo quietinho ali, sem estresse. Perfeito, é uma endodontista já. Então é isso aí, tratamento de canal é um esvaziamento do dente, uma substituição por um material que não vai causar problema. Exatamente, é aquilo que a gente estava conversando, o dente ele não vai morrer. A gente só vai estar tirando a parte de terminações nervosas ou limpando se ele estiver muito contaminado. E depois que removeu esse material, o dente não pode ficar vazio por dentro. Porque senão pode ocorrer uma nova contaminação de bactérias, sujar novamente. Então a gente fecha com material inerte para que não ocorra uma nova contaminação. Certo, e o dente também não fica oco, Sim, não fica fraco, nada disso, não, Essa história de dente também fraco também caiu um pouco essa situação, porque a gente percebeu que o espaço criado pelo tratamento endodôntico, ele já existia pelo nervo que ocupava aquele espaço. Então o tratamento endodôntico em si não deixa o dente mais frágil.
Isso surgiu porque um dente, quando precisava fazer tratamento endodôntico, era um dente que já estava muito destruído. Ele já tinha perdido muita estrutura ao seu redor. Então ele já veio fragilizado para o tratamento. E aí a consequência do tratamento e posterior restauração ou uma coroa, né? Eu não sei se a gente pode falar assim. A gente fala, poxa, o dente ficou mais frágil, por isso que precisou fazer uma restauração tão grande. Não, previamente ele já estava. Já estava fragilizado, por isso precisou da endo, né, do canal. Exatamente. E aí ficou essa lenda, né? Exatamente. Mas na realidade não se cria quase um espaço, simplesmente vai preencher o espaço que já existia, só vai trocar o material. Exatamente. Né? Por um material orgânico por um material inerte, inorgânico, né? E biocompatível. Exatamente. Né? Bom, vamos ver. Aqui. Essa próxima imagem, gente, essa é arte minha. Porque é o seguinte, eu tirei a radiografia, pedi radiografias de um paciente no consultório e a gente sempre fala, nossa, o tratamento de canal, você tira o coraçãozinho do dente, que é a polpa, vamos dizer. E aí, quando eu vi essa radiografia, gente, dá uma olhada na imagem onde eu coloquei aquela seta ali em cima. Não parece um coraçãozinho dentro do dente? Gente, eu fiquei chocada. É igualzinho um coraçãozinho mesmo. A polpa tá num formato de coraçãozinho. E é isso. Quando a gente faz o canal, é que esse coraçãozinho foi afetado e aí a gente tem que remover o material que tá ali dentro, né? Tem que tirar e substituir por outro. Nessa imagem a gente vê bem um que tá vazio e outro que foi preenchido, né, doutor Gabriel? Exatamente. Para nós endodontistas, a gente chama mesmo. O nosso lugar de trabalho é o coração do dente, né? Porque ali tá passando vasos sanguíneos, terminações nervosas, que é o que alimenta o dente para poder responder aos estímulos que ele vai receber. Então, esse dente aí ilustrou bem o que a gente encontra no nosso dia a dia e a gente fica feliz quando vê esse formato. É um coraçãozinho muito Veja bonitinho. que o do lado, que já foi realizado o tratamento, ele já não possui mais essas características. Ele já está com o material que a gente acabou de falar, o material inerte, preencheu toda a extensão da raiz, né, como vocês conseguem ver ali. Nesse caso ele precisou fazer uma coroa, porque provavelmente a raiz já estava mais fragilizada, né? Então, dependendo do diagnóstico, do plano de tratamento, é feito de diversas formas a restauração. Com certeza. Muito boa escolha, viu, Carla, das radiografias. Você viu? Não, essa daí eu fiquei guardando para fazer esse programa, gente. Bom, vamos para a próxima imagem, tá, gente? Então, vamos lá. Bom, agora eu queria que o Dr. Gabriel explicasse pra gente certinho. Você já deu um ampassant, né? Já deu uma passada geral no início, mas quais são as causas realmente do envolvimento endodôntico, né? Da necessidade de tratamento de canal? Sim, dois fatores principais, tá? Outros fatores podem estarem envolvidos, mas os dois principais fatores que levam à necessidade de tratamento de canal são lesões de cáries extensas que atingem esse coração que a gente acabou de mostrar, que seria essa parte vermelha do dente. Então, naquela primeira imagem, a lesão de cárie atingiu essa região, e quando ela atinge essa região em um dente, é necessário a realização do tratamento endodôntico na maioria das vezes. E esse outro caso aqui é quando houve um caso de trauma. Vejam que tem alguns desenhos simulando um trauma, fraturou. Como que seria isso? A criança bateu o dente, caiu na piscina, estava jogando bola, ou bateu alguma coisa no dente, algum acidente automóvel, e expôs aquela região vermelha ao meio externo. E quando ocorre essa exposição ao meio externo, é necessário a realização do tratamento endodôntico. Então, o diagnóstico feito pelo profissional é fundamental, tá? Não dá pra gente sair falando, então doeu com quente frio, precisa fazer o canal? Não. Precisa fazer um diagnóstico, mas os dois motivos que levam a fazer o tratamento endodôntico são esses: lesões de cáries profundas e traumatismos dentários que atingem essa extensão nervosa, que é o tal do coração, a polpa, que é né? a polpa do dente, né? A polpa sendo atingida, não tem como tratar. Quer dizer que o tratamento de canal, ele tem a sua indicação quando a polpa foi, de certa forma, agredida, de uma forma lesionada. Direta. Então, pode ser diretamente através da entrada de bactérias, por exemplo, uma cárie, né? Que aí é uma contaminação bacteriana, ou por uma agressão mecânica, que seria um trauma, tal. Que, inclusive, é uma coisa interessante, gente. Eu tenho visto muito o pessoal ter problema de canal por trauma, às vezes, de travar, de apertamento. Sim, muito né? comum. Que é uma coisa assim, dos tempos modernos, né? O ranger e o apertar
trata uma coisa assim, tá acontecendo demais, muito, a gente vê durante muito, a semana, né? eu consigo fazer um diagnóstico de pelo menos 20% dos pacientes que vêm no consultório para fazer uma consulta de necessidades de tratamento endodôntico. A gente observou que o fator que levou à necessidade do tratamento foi o bruxismo, o apertamento, né? Nessa vida nossa super tranquila que a gente leva nos dias de hoje, faz com que a gente não tenha estresse nenhum, né? Então, esse apertamento vem disso, né? Pelo contrário, né, cara? Tá brincando. Nossa Senhora, o estresse do dia a dia, estressada. então as pessoas vão dormir, aperta e acorda com o dente doendo. Isso faz com que ocorra um trauma dessa polpa a longo prazo, fazendo com que ela venha a ocorrer o que a gente chama de uma necrose, né? Que é a morte da polpa dental. Eu vejo, muita gente gerando tratamento, necessidade de tratamento endodôntico e trincas, fraturas, às vezes até perdas dentais, né? Exatamente. E uma outra coisa também, alguns tipos de restauração também eu percebo. Às vezes a pessoa vai trocar, né, de uma restauração, uma amálgama por uma resina, também é comum, às vezes, dar uma agressão química, né, na polpa, não exatamente uma agressão nem mecânica nem biológica, mas também pode acontecer. Por isso que o diagnóstico prévio, na verdade o planejamento hoje é muito importante. Quando você vai fazer a opção de uma troca, de uma restauração, e ela já está numa profundidade muito próxima a essas terminações nervosas que a gente chama da polpa, a gente tem que fazer um planejamento de imaginar que seria necessário fazer o tratamento endodôntico, às vezes previamente, para que no futuro ele não tenha que vir a ter muita dor, ou ele ter que vir a tratar numa situação pior, de sofrimento, né? Então, o planejamento hoje é fundamental. Por isso que quando uma restauração vai ser trocada por um outro tipo de material, o profissional tem que estar sabendo. Ele tem que analisar a mordida, a profundidade da restauração, como essa polpa está reagindo naquele momento. Porque é o que você falou, de repente se estiver muito profundo e for usar algum material restaurador diferente do que estava, e esse material for muito irritante, pode vir a desenvolver uma necessidade de tratamento de canal. Gente, então é isso aí, vocês estão percebendo. Tratamento de canal, a necessidade do tratamento de canal, né, ele acontece em função de traumas, né, de problemas que alcançaram ali a polpa do dente, né? Esses problemas, eles podem ser de ordem física, química ou biológica, tá? Bom, gente, um resuminho aí do nosso primeiro bloco e agora nós vamos dar uma pausa para os apoiadores culturais. Daqui a pouquinho a gente está de volta falando um pouco mais a respeito do tratamento de canal, tá joia? Até daqui a pouco! Sejam bem-vindos ao segundo bloco do programa Sorrindo Mais e Melhor. Vamos continuar o nosso papo com o Dr. Gabriel Rocha Campos, falando a respeito do tratamento endodôntico. Bom, gente, vamos passar para a próxima tela aqui que a gente preparou para vocês. Bom, Dr. Gabriel, por favor, fale um pouquinho a respeito dos sintomas. Todo mundo acha que tratamento de canal é assim, é quando dói o dente, mas é só quando dói, ou às vezes não tem dor, ou dói com o quê? Como que vocês fazem o diagnóstico disso daí? Não, primeiro, aliás, melhor, quais os sintomas, né? E depois o diagnóstico. O paciente, normalmente, quando ele está com uma dor de dente, que seja um motivo endodôntico, os principais sinais clínicos são dor quando ele toma alguma coisa gelada ou dor com quente. Então, ele tomou um frio, doeu um pouco a mais do que o normal, tomou um cafezinho quente, tomou um leite quente, doeu um pouco a mais, é um sinal que ele deve já estar procurando um profissional para fazer uma avaliação mais profunda, porque tem alguma coisa errada, tá? Mas depois dessa próxima fase, se ele não procurou e aguentou e ficou esperando, a dor ela já começa a ficar de uma forma espontânea. Ou seja, ele não precisa de nenhum estímulo para que venha a dor. Então, nessa fase, ele já tem que estar usando analgésicos ou anti-inflamatórios até que ele consiga procurar o profissional, porque não vai passar. A dor de origem de canal é uma dor que ela não é uma dor que você consegue controlar com remédio. Então, infelizmente, ele tem que procurar o profissional para fazer um diagnóstico e, em consequente, fazer o tratamento necessário.
Porém, Carlas, existem outras situações que é o que a gente chama de quando o estímulo neste dente ele é de baixa intensidade e a polpa acaba morrendo. Como você falou, aquele caso do trauma, de bruxismo. E aí o paciente nunca sentiu nada naquele dente. E aí ele vai na consulta de rotina, o dentista faz uma radiografia ou pede algum exame radiográfico e surgem imagens que não eram compatíveis com a normalidade. E aí a gente fala, puxa, esse dente vai precisar fazer tratamento de canal. Mas por quê, doutor? Eu não estou sentindo nada. Porque no exame radiográfico mostrou alguma imagem que não é compatível com a normalidade. Mas mesmo sem ter dor, eu posso ter acontecer isso? Pode. Então, ou o sinal clínico está muito presente, ou ele às vezes é descoberto pelo exame radiográfico de rotina. Tá? Então, essas são as formas que a gente usa para fazer uma en passant geral de quais são os sinais clínicos. Dor, quente, frio, ou então alguma imagem radiográfica que você não conseguiu diagnosticar durante os sinais clínicos. Gente, então o doutor Gabriel tá explicando aí pra gente, né? É o seguinte, existem situações em que nós temos um problema de canal com o dente vivo. E aí o dente, aquela polpinha tá viva, mas ela tá doente. Então a gente vai sentir dor com quente ou dor com frio. E essa dor em geral é uma dor prolongada. Não é assim, colocou o quente, dói, tirou, para de doer. É uma dor que dói um tempinho além daquilo. Colocou o gelado, ele ainda fica doendo mais um pouquinho e tal. Esses são sinais de uma polpa viva alterada. Mas essa polpa viva às vezes não trata canal, ou como ele falou, o estímulo é muito baixo, mais lento, ela pode ir morrendo aos poucos. E aí ela entra num processo que a gente chama de necrose pulpar. Necrose é a morte. Quando essa polpinha morre lá dentro, ela para de doer, acabou. Só que, você imagina, fica uma polpa, que é um tecido morto, em decomposição dentro do dente. E tecido em decomposição vai gerar um monte de material dessa decomposição. E vai acabar gerando uma lesão no ápice do dente, que a gente consegue ver em radiografia. Então, por isso que muitas vezes a pessoa não tem dor, porque o dente já está morto. Mas a gente consegue ver o resultado dessa morte pulpar em radiografias em geral. E só um complemento, que às vezes tem muita gente que fala, mas se o meu dente não morreu, por que eu preciso tratar? Como você falou, tem tecido necrosado ali. Mas e daí? O tecido necrosado, ele chama bactéria. A bactéria, ela gosta dessas áreas que tem necrose. Porque quando ela está ali, as células de defesa do nosso corpo não conseguem chegar até a bactéria. Então a bactéria usa essas áreas de necrose para se esconder da defesa do nosso organismo. E elas vão crescendo cada vez mais lá dentro dessas áreas. Então, um dente que está em estado de necrose, ele precisa ser tratado para remover esse tecido morto que está lá dentro e também remover as bactérias que ou já estão ou vão continuar crescendo lá dentro. Então, é muito mais importante até, além dos tratar o dente em vitalidade, em necrose é tão importante ou até mais. Até mais. Por causa desse risco de infecção, né? Infecção dental, que pode invadir o osso quando aparecem essas imagens e posteriormente até problemas mais graves, né? Que a gente já ouviu falar de infecções que caíram na corrente sanguínea, né? Então é bem mais, acaba ficando muito mais sério, tá? Certo. Bom, vamos ver agora a próxima imagem. Aqui. E como que a gente faz, nós já falamos um pouquinho, mas especificamente, como a gente faz o diagnóstico como que vocês trabalham? Sim. Se você quer saber se esse dente está necrosado ou não. A pessoa chegou no consultório, ou tem um problema de canal e tal, chegou no consultório, como você vai fazer esse diagnóstico? Como a gente falou, os sinais, esses sinais que a gente falou previamente é o que o paciente está sentindo. Então, nesse momento ele procurou a gente. Então, chegando lá, a gente tem alguns testes, a gente tem, por exemplo, um equipamento que simula uma sensação de gelado. Então a gente pega esse aparelho e encosta no dente. Coloca no dente e a gente pede para o paciente relatar o momento da dor que ele sentiu na hora que a gente colocou o gelado. A hora que ele levanta a mão, que ele sentiu o gelado, a gente vê quanto tempo esse gelado demora para passar no dente. E a gente compara com um dente normal. Então a gente usa esse equipamento. A gente também tem um outro material que simula o quente. Então a gente coloca o quente nesse dente e a gente vê quanto tempo demora para passar a dor com quente, comparado com um dente normal
da mesma pessoa, porque aí a gente pode falar, olha, esse dente está com alguma alteração ou não. Outra coisa que a gente faz é um exame radiográfico periapical, né, para ver se não tem nenhuma lesão que não foi possível ver clinicamente, ou o paciente estava sem sinal clínico, né. A gente faz teste de oclusão, como você falou, hoje em dia o estresse está muito presente, até para poder fazer um diagnóstico diferencial, para ver se é canal mesmo ou não, tá? Além de uma anamnese apurada, saber se o paciente tem algum problema de saúde que possa também estar interferindo naquela dor que ele está tendo. Então, basicamente é isso. Quando a gente percebe a necessidade de um diagnóstico mais profundo, aí a gente pode fazer o uso de um pedido de uma tomografia para fazer um diagnóstico mais preciso de uma trinca, uma fratura, uma lesão, um canal que a gente não está conseguindo localizar. Então, em algumas situações, outros equipamentos ou outros métodos são utilizados para esse diagnóstico. Tá, mas quer dizer que a gente não consegue ver um canal, por exemplo, só com radiografia, né? Porque tem essa lenda, né, gente? O povo adora falar que só com radiografia, ai, olha, eu acho que eu tenho um canal, se eu tirar a radiografia dá pra ver? Não exatamente. É muito comum. A radiografia é um exame, a gente costuma falar que é um exame complementar. Ele vai complementar todo o exame clínico que o profissional fez. Às vezes a radiografia não mostra uma imagem, por exemplo, uma dor com quente e frio, você pode olhar uma imagem radiográfica e você não consegue identificar qual que é o dente que está doendo com quente e frio. Então o exame clínico, ele é tão importante quanto o exame radiográfico. Então não adianta, você pode dar aquela famosa conversinha, dá uma olhadinha na minha radiografia e ver se eu preciso fazer um canal. Né? Ele pode auxiliar, mas eu vou precisar de outros exames para a gente poder chegar num planejamento, porque depois que eu falar, olha, precisa fazer um canal, o paciente vai querer o melhor tratamento possível. E aí eu fiz um diagnóstico só olhando uma radiografia, eu posso estar negligenciando outros problemas que eu não consegui ver através da radiografia, né? Então isso daí hoje em dia, infelizmente, não dá pra gente fazer. Se pudesse, era melhor, que o paciente não precisaria nem ir na clínica. Mas, infelizmente, é impossível, viu, Carla? Então, gente, por radiografia, a gente só consegue ver os dentes que precisam de tratamento endodôntico por necrose e que já estão com lesão, tá? Então, gente, não é só a radiografia. A radiografia é super importante, mas é um dos exames pra gente chegar num diagnóstico correto, ok? Vamos lá, que eu vou trocar de tela. Bom, uma diferença. O pessoal às vezes fala, Carla, por que para tratar canal de dente da frente é tão barato e do dente do fundo é mais caro? Não sei o quê. Quais as diferenças, as principais diferenças entre os dois, né? Por que tem essa questão de custo, de dificuldade? Sim, essa é uma pergunta super comum no dia a dia, né? Pela própria imagem a gente já consegue enxergar. Os dentes da frente, até os dentes caninos, né? Não sei se a gente pode falar assim, eles normalmente, 99% das vezes, é uma única raiz e um único canal. Então, ele é um canal mais acessível, está na frente, para o profissional trabalhar é mais fácil. A anestesia, ela é muito mais fácil de ser apreciada, o paciente não sente a dor, né? Você consegue minimizar a dor dele com anestesia facilmente, um único canal. Então, ali, as facilidades do profissional... para o profissional é melhor. Nos dentes posteriores, nós já temos, a partir dos pré-molares, que é depois do canino, e depois dos molares, nós temos de 2 a 4 canais. Então, o trabalho para o profissional é muito maior. Estes canais, eles acabam ficando muito mais estreitos e mais difíceis de serem abordados pelo profissional. Além da anatomia na região, abertura de boca, a anestesia ela tem que ser mais complexa, você tem que complementar a anestesia em alguns casos. Então, os dentes posteriores, eles são mais trabalhosos que os dentes anteriores, embora a responsabilidade seja a mesma, tá? Tem muito profissional que cobra um valor igual para todos os dentes, porque a responsabilidade é sobre o dente. Mas para o profissional e para o paciente é mais confortável fazer um dente anterior do que posterior, devido à quantidade de raízes e da localização, né, na cavidade bucal. Certo. E a abertura desses dentes da frente também o pessoal vive me perguntando. Mas para tirar, para fazer o tratamento de canal, para tirar aquele miolinho, como é que vai fazer? Vai furar meu dente, né? A gente, infelizmente, quando um dente está rígido, como esses dentes que estão aqui na imagem,
você tem que abordar essa polpa de forma que não atrapalhe também a estética. Então, nos dentes anteriores, de canino a canino, como eu disse, essa abordagem é feita pela parte de dentro, pela parte do céu da boca, ou pela parte da língua. Então fica imperceptível, Carla, desculpa, fica imperceptível, tá? Hoje em dia a gente trabalha ainda com acessos minimamente invasivos, o desgaste mínimo. Nos dentes posteriores, vejam que a parte maior a vermelha está na parte de cima. Então, os dentes posteriores a gente já faz um acesso pela parte de oclusão, onde a gente morde. Parte de cima. Então, os dentes da frente, eles são por trás, quer dizer, não tem nenhum problema, não vai ficar furado nem nada. Né? E os dentes do fundo são feitos pela parte de cima. Exatamente. Né? Bom, gente, eu acho que deu para entender tudo sobre o canal, né? Agora vocês vão fazer tratamento aí sossegado, se precisarem, podem ir sossegados, vocês já sabem o que é. E é só procurar alguém que seja de confiança. Se for procurar um especialista, é o endodontista, né? E vocês vão ficar super bem e vão sorrir muito mais e melhor. Eu tenho certeza, tá joia? Um abração para vocês e até o nosso próximo programa.